Da igreja com a paz do Senhor. Lá em Ageu, capítulo 2, o versículo 9 apenas. Você apenas escuta, certo? Porque Ageu, de fato, é um livro meio complicadinho de achar, mas vai estar aqui no telão. Ageu, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Diga comigo. Oi, Jesus. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Agora no Evangelho de Mateus, capítulo número 27, o versículo 51, diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua casa, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, por cada momento nesse culto. Nós Te agradecemos, Pai, porque a Tua glória já se encontra presente aqui nesse lugar. Nós Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor já se faz presente e o Senhor já falou aos nossos corações. Espírito Santo, eu Te peço que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, para que através da minha boca o Senhor venha falar à Tua igreja. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o Senhor fale aos corações, que os corações estejam férteis para receber aquilo que o Senhor deseja falar. Espírito Santo, sinta-se à vontade, o Senhor é bem-vindo a esse lugar. E o Senhor tem total liberdade para falar aquilo que o Senhor quer e deseja falar aos nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu quero que você observe essa imagem. Se você for observar, lá no fundo tem o Calvário e tem uma cortina rasgada, de cima a baixo. Ageu é um profeta menor. E ele foi um profeta que justamente escreveu acerca do templo. No ano passado, nós aqui na igreja tivemos a oportunidade de lermos o livro de Ageu, porque ano passado foi o ano de Ageu. E a gente percebe nos primeiros capítulos do livro de Ageu que o povo de Israel estava voltando do exílio da Babilônia durante 70 anos. E Ageu, ele recebe a tarefa de reconstruir o templo. E nos primeiros capítulos, no caso no primeiro capítulo, ele deixa bem claro, ele exorta o povo. E ele fala que o povo de Israel se preocupava mais com a casa deles do que com a casa de Deus. No capítulo 2 de Ageu, bem no início, se você for ler em casa, a palavra de Deus deixa bem claro que a glória do primeiro templo, o templo que Salomão tinha construído, ele era um templo enorme, um templo lindo, impecável. Só que os babilônios, sabe o que eles fizeram? Destruíram o primeiro templo. O templo de Salomão, que era tão grande, tão bonito, tão esplendoroso, foi destruído. E eles estavam agora com a tarefa de construir um novo templo. E Deus declara para Ageu e diz: Ageu, presta atenção, Ageu. Lembra que a glória do primeiro templo, ele era lindo, ele era esplendoroso. Deus, ele começa a relatar como era o primeiro templo. Vocês lembram, vocês viam como era o primeiro templo? Presta atenção, Ageu. A glória da segunda casa, ou seja, a glória do segundo templo, será muito maior do que o do primeiro templo. Às vezes, a gente lê esse texto
E a gente acha que esse texto está falando de vitória, de bênção. E a gente se esquece de ler os versículos anteriores, que os versículos anteriores fala bem claro, que estava falando do templo. E lá em Mateus capítulo 27, o versículo 51 que a gente lê, deixa bem claro, que quando Jesus ele diz está consumado, ele entrega o Espírito a Deus, e ele baixa a cabeça e morre, diz a Bíblia, como nós lemos, que o véu do templo, o véu do segundo templo, que a Gil tinha falado, se rasga de cima a baixo. Vou repetir. O véu do segundo templo se rasga de cima a baixo. Sabe o que isso significa? Que no primeiro templo, era um templo físico. Um templo que era construído por mãos humanas. Templo esses que os babilônios destruíram, depois os romanos, todos os templos físicos foram destruídos. Mas agora, aponte para o seu irmão que está do seu lado, diga, agora, não estou escutando a igreja, diga para o seu irmão, agora com autoridade, você e eu somos o templo e somos a morada. Entendeu? No primeiro templo, o povo assistia. O povo não sentia a presença de Deus. Quem sentia era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e ele atravessava essa cortina, o véu. E quando ele entrava lá, era a oportunidade que ele tinha de sentir a presença de Deus e pedir perdão pelos pecados do povo de Israel. Apenas aquele homem. E quem está lendo, né, no projeto Missão 365, quando a gente lê lá em Levítico, lá ele começa a detalhar como acontecia o ritual. E deixa bem claro que nas vestes do sumo sacerdote tinha sinos. E ele ia com uma corda. Por quê? Só entrava na presença do Senhor. E quando entrava, a presença do Senhor consumia o lugar, a fumaça entrava. Porque ele colocava um incenso. E o que acontecia? Se ele estivesse em pecado, o sino iria tocar, iria se mexer. E puxavam ele morto. Veja só, a única pessoa que podia sentir a presença do Senhor passava por tudo isso. Mas agora, depois que o véu do templo se rasgou, Deus ele estava dizendo para a humanidade, você não precisa de sumo sacerdote, você não precisa de José, de Maria, de quem for, você não precisa de ninguém. A única coisa que você precisa para entrar no Santo dos Santos, diante da minha presença, é um coração aberto, porque o templo, o véu foi rasgado. Eu e você temos total liberdade para entrarmos na presença de papai e de adorarmos a ele na beleza da santidade dele e dizer, Senhor, só tu és santo, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que tu está me dando de sentir a tua glória, de sentir a tua presença. Você tem total liberdade porque você agora está na casa de papai e além do mais, você é a casa. Você é o templo. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele agora habita em templos que foi construído pela própria mão dele. E sabe o que Deus está dizendo para muitas pessoas hoje aqui? Se valoriza, tu é templo. Tu é templo, tu não é barraco. Tu é templo, tu é casa. Tu é um tabernáculo de Deus. E sabe, a gente aprende algumas coisas no texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9. A primeira coisa é que a glória da segunda casa, a segunda casa estava se referindo a várias situações. A primeira dela era que o templo que Zorobabel, que era o governador de Judá, iria ser bem maior do que o do primeiro templo. Ou seja, seria um templo muito mais esplendoroso, rico, bonito, e tudo que tiver de bom, ele seria muito melhor do que o primeiro. Tanto é que depois Herodes, no tempo de Jesus, vai lá e ainda faz uma reforma no templo e deixa o templo bem maior ainda do que Zorobabel tinha deixado. Segundo, o segundo templo refere-se também a Jesus. Sabe por quê? Efésios capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20,
diz assim, preste atenção: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, está falando da igreja, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, ou seja, a pedra principal é Jesus. Ou seja, ele é o alicerce, que é a base da igreja. A igreja, ela nasceu como tendo a base Jesus, os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. E ele deixa bem claro que nós somos co-cidadãos e estamos edificados nessa pedra angular que é Jesus. Ou seja, ele é o principal. Ele é as primícias, como diz o apóstolo Paulo. Ele é o próprio Deus, ele é o verbo encarnado. Ele é o unigênito do Pai. A glória de Deus é sobre ele. Ele era Deus, estava com Deus, como diz lá em João, capítulo 1. E ele está dizendo para mim e para você: eu quero que você saia daqui hoje entendendo que a minha glória quer te abraçar, que a minha glória quer te impactar, que a minha presença, ela quer ser sentida aí dentro do teu coração. Ele está dizendo para mim e para você: não se prenda, você tem liberdade na minha casa. E você é a minha casa. Ele te deu liberdade. Diga comigo: ele me deu liberdade. Então, se você tem liberdade, haja como uma pessoa liberta. E terceiro, o templo está se referindo a mim e a você, a noiva do Cordeiro, a igreja, que ele vai vir buscar, vai arrebatar a igreja santa, irrepreensível. Por quê? Por que se refere também à igreja? Diz assim Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Ou seja, nós estamos sendo edificados juntos, todos nós estamos sendo edificados na pedra angular que é Jesus, como ele fala no versículo anterior. Para se tornarem, preste atenção, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Diga comigo: para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu e você somos morada. Somos morada de Deus, isso é privilégio. Sabe por quê? Antes era alguém que sentia por mim e por você, mas hoje eu e você temos total liberdade para sentir essa presença. Só não sente quem não quer. Mas se você quer e você deseja, eu lhe convido aí dentro do seu coração você dizer: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair diferente, sabe por quê? Eu gosto muito de uma frase que é muito comum a gente dizer quando a gente está pregando, que diz assim: aonde Jesus está, nada pode ficar igual. Alguma coisa tem que mudar quando a presença de Deus, ela chega no lugar. Tem que acontecer alguma coisa. E a maior glória que a gente pode receber não é cura, não é libertação, não é alguém falando em línguas, não é alguém profetizando. A maior glória que eu e você podemos receber é o privilégio de sermos filhos de Deus, de sermos salvos, de sermos abraçados pela graça e de termos o direito de sentir essa presença. Então convide, fale dentro de você: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Você é templo, você é morada. Nós não somos uma barraca, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós somos um edifício. Nós somos um tabernáculo, é diferente. Uma barraca, ela pode ser toda desmontada a hora que quiser. Um templo não. O templo, ele é feito todo na alvenaria, chama um pedreiro. Tem todo um material, tem cimento, tem tijolo, tem argamassa, tem a massa, tem tudo. O templo, ele é muito mais forte. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu não faço a mínima ideia como você chegou hoje, mas eu sei que o Espírito Santo, ele sabe. E sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Você não é forte, mas eu te faço forte. Você não é uma barraca, você é um templo, uma morada. Você é forte, é muito mais
Uma casa, quando ela é feita no tijolo, ela é muito mais fácil e muito melhor, muito mais estruturada do que uma casa de pau a pique, feita de barro e de madeira, que vai colocando, né? Muito mais. Uma casa, ela é muito mais forte do que um barraco, onde tem nas comunidades, nas cidades, né, maiores, onde é feito de pedaço de madeira, pedaço de tudo, vai juntando e faz uma casa. Deus está dizendo, você pode não ser forte, mas eu te faço. Você pode dizer, eu não sou digno de sentir a presença de Deus. Irmão Everton, olha, eu estou pecando tanto, irmão Everton. A minha vida, olha, eu estou sendo um escravo. Está triste a minha situação. Eu não sou digno de sentir a presença. Sabe o que Deus mandou lhe dizer? Eu também não sou não. Ninguém é. Mas Ele nos faz digno. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que todo pecado confessado é um pecado perdoado. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer, se você se sentir indigno, não se sinta mais. Você tem liberdade de entrar na minha presença. E Ele diz, você não precisa mais de ninguém para lhe pedir perdão. Você não precisa mais de ninguém que peça perdão por você. Você agora tem total liberdade de dizer, e entrar no Santo dos Santos e dizer, Espírito Santo, eu reconheço, Senhor. Eu estava fazendo isso, mas eu não quero voltar a fazer. Eu estava errando nessa área, mas eu não quero mais errar. Espírito Santo, olha, eu quero ser grato ao Senhor, porque o sangue de Jesus me deu o direito de entrar no Santo dos Santos. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o teu sangue me deu liberdade de entrar na tua presença e ainda me fez teu filho. Então você que não se sentia perdoado, começa a falar com Deus, pode falar, Ele está te escutando, você está na casa dEle, você é a casa dEle. Se você não se sentia digno, começa a se sentir, aceita o perdão de Deus. Fale para Ele, Deus, eu não quero mais fazer isso. Deus, eu estou errando nisso. E se você, irmão Everton, não me lembro, não tem problema. Ele conhece o profundo e o escondido da nossa alma. Diga a Ele, Espírito Santo, me lembra. Traz à minha memória os pontos que eu estou errando. Porque eu não sei viver sem a tua presença. É melhor um dia na tua presença do que 1000 anos lá fora, Senhor. É melhor um minutinho sentindo a tua glória, sentindo a tua Shekinah, do que 1 hora numa balada, 1 hora numa festa, 1 hora bebendo, 1 hora fumando. A tua presença, por mais pouquinha que eu sinta ela, em 5 minutinhos, ela é muito mais prazerosa. Não há melhor e não há maior alegria do que estar na presença de papai. Ele está dizendo para mim e para você, desfrute da minha presença. Tenha liberdade na minha presença. Me adore. Enquanto você adora, o céu trabalha. Enquanto você adora, o céu não para de trabalhar, ele age. E ele traz a glória dele. E ele nos faz sentir essa glória. Enquanto você adora, cadeias são quebradas. Enquanto você adora, correntes vão ao chão. Enquanto você adora, o Espírito Santo, diz a Bíblia que Jesus, ele passeia por meio da igreja e ele está dizendo, eu quero me mover no meio da igreja. Diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe o que é pairava? É que ele dançava por cima das águas. Ele se movia por cima das águas. E ele está dizendo para mim e para você, eu quero me mover sobre as águas hoje. Eu quero que você sinta a minha presença, mas ele está dizendo, me convide. Jesus, ele não é igual o ladrão que vem e simplesmente leva tudo, não. Diz a Bíblia lá que ele, em Apocalipse, que ele bate na porta. E ele está dizendo, eu estou batendo na tua porta. E se tu abrir, eu vou jantar com você hoje. Então, convida ele. Sabe por quê? A gente aprende que no segundo templo a profecia de Ageu se cumpriu. Porque de fato, como ele descreve, Deus vai falando para Ageu e diz assim que ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. E que por isso a glória da segunda casa seria muito maior, porque o templo seria muito maior e muito mais bonito. Mas olha o que diz lá em Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 6. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Perceba. O escritor Lucas,
ele deixa bem claro que ele era adornado, ou seja, ele era embelezado com pedras e dádivas, ou seja, tudo que era de riqueza. O templo, o segundo templo, feito por Zorobabel e reformado por Herodes, ele era todo enfeitado com as maiores riquezas. E diz, nele você, diz também, mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Perceba, ele deixa bem claro, o templo ele era adornado, embelezado, ele era lindo, tinha pedras, dádivas, todas dedicadas a Deus. Mas Jesus deixa bem claro, não ficará pedra sobre pedra. Sabe o que aconteceu com esse templo? Tal como o templo foi destruído. Sabe por quê? Ele não queria que a presença dele se limitasse a um lugar, mas ele queria que eu e você, e ele quer, ele deseja que eu e você possamos levar a presença dele para todo lugar onde a gente vá. Ele deseja que eu e você sejamos a luz e o sal dessa terra. Ele deseja que aonde eu e você chegue, as pessoas sintam o perfume dele. Perceba, o perfume dele não é o seu perfume. Ele quer que aonde você chegue, as pessoas possam reconhecer, como a sunamita reconheceu com Eliseu. Quando ela viu Eliseu, ela disse, eu sei que o Senhor é um santo homem de Deus. Aonde você chegar, o mundo, as pessoas têm que olhar e dizer, aí está um santo homem de Deus. Aonde esse homem e essa mulher passa, a glória de Deus é manifesta. Aonde esse homem passa, a glória de Deus vem e essa pessoa é usada por Deus. Deus não quer que você seja um assistente da glória de Deus. Ele não quer que você assista um culto, mas Ele quer que você participe do culto. Há uma diferença entre assistir e participar. Assistir a gente vai para um show, mas participar a gente se envolve. Deus está dizendo para mim e para você dar glória a Deus, não precisa um irmão dizer dê glória. Para você dar aleluia, você não precisa que o irmão lhe cutuque e diga, irmão, dá aleluia, irmão. Deus está dizendo para você me adorar, a única coisa que eu quero é que você se disponha, diga, Senhor, eu não sei te adorar, mas me ensina, eu quero te adorar. Eu vou contar um breve testemunho. Tinha uma menina muda em uma igreja e que ela via todo mundo dar glória a Deus. E todo mundo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a menina era muda, mas ela sentia muita vontade de dar glória a Deus. Como ela não conseguia falar, sabe o que ela fez? Levou uma bolsinha para a igreja de plástico e levou vários papéis. Em cada papel tinha uma palavrinha de glorificação. Glória a Deus, santo, santo, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença, glória a Deus. Sabe o que acontecia? Quando a igreja pegava fogo, a presença de Deus vinha. Todo mundo dizia, glória a Deus, aleluia. E a menininha pegava o papelzinho e jogava. Chegou o diácono da igreja, foi reclamar com a mãe da menina. Disse, mas irmã, a senhora não está vendo não? A sua filha está sujando a igreja. Ela disse, não, está não. Como não, irmã? A senhora está vendo os papéis não, irmã? Ela sujando a igreja, as irmãs tiveram o maior sacrifício de limpar, e a senhora sujando. Irmão, se o senhor for ver no que está escrito em cada papelzinho, o senhor vai ver que ela está glorificando a Deus do jeito dela. Porque em cada papelzinho tem glória a Deus, aleluia, santo, santo, só tu és santo. Eu não sei viver sem a tua presença, eu te amo, Jesus. Aquela menina estava expressando a gratidão dela. Ela estava usando, ela não tinha voz, mas ela tinha papel. Ela não tinha voz, mas ela tinha uma mão que podia jogar um papel e dizer, eu estou glorificando a ti, Senhor. Eu estou doente, Senhor, está doendo, mas Ele está dizendo, glorifica. Está machucando, mas Ele está dizendo, glorifica. Se uma menina que era muda, ela arruma um jeito de dar glória, aproveita. Mas irmão Everton, eu não estou sentindo arrepio. Quem disse que a presença de Deus é arrepio? Sinta ela te envolvendo, dê glória, dê aleluia, sinta liberdade. Você não precisa que ninguém te obrigue, sabe por quê? Você tem liberdade. Diga para o seu irmão, eu e você temos liberdade. Então sabe o que você deve fazer? Aproveita. Segundo, já estamos chegando no final. A glória da segunda casa estava se referindo a Jesus, como eu já falei. Lá em João capítulo 2, versículo 19, versículo 22,
Diz assim: Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. Ou seja, só para ele ser construído foram 46 anos. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Eles estavam pensando que ele estava falando do templo de Herodes. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, ou seja, ele mesmo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus começa a dizer: está vendo esse templo? Ele vai ser destruído em 3 dias, eu posso levantar ele. Eles pensavam que era o segundo templo que Ageu tinha falado. Só que Jesus estava dizendo: sou eu. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele foi chicoteado, foi humilhado, cuspido na cara dele, fizeram tudo com ele de ruim. Ele morreu, mas no 3º dia, naquele domingo de manhã, ele ressuscitou como um leão. Diz a palavra de Deus, glorifica a Deus. Diz a palavra de Deus que o próprio Espírito ressuscitou Jesus. Minha gente, sabe o que ele estava dizendo para mim e para você? Tem esperança. A ressurreição grita para mim e para você e diz: tem esperança. Ela é o checkmate verdadeiro. Ela diz assim: está consumado. Ele estava dizendo: meu Pai, eu cumpri, e agora eu estou voltando para o Senhor, porque eu vou preparar moradas. E diz a Bíblia que tal como ele subiu, ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar a igreja dele, que é eu e você. Terceiro, para encerrarmos, diz a Bíblia que o cumprimento da profecia de Ageu, que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro, se refere à igreja. Por quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Agora veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Olha o privilégio. Ele não habita mais em templos construídos por mão humana, mas ele habita em você, ele habita em mim. E o apóstolo Paulo, ele começa a exortar a igreja de Coríntio, e ele disse: acaso vocês não sabeis que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Glorifiquem a Deus com o seu corpo. E eu gosto muito de uma palavra lá também do apóstolo Paulo, que ele diz assim: que comais que bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aí agora Deus está falando sério comigo e com você. Você sabe qual é a responsabilidade de ser templo e morada do Espírito Santo? É que a gente tem que ter cuidado. Nós não somos donos de nós mesmos. Ele que é o nosso dono. Nós somos dele. O nosso corpo pertence a ele. E tudo que eu e você possa fazer tem que glorificar o nome dele. Eu gosto de uma musiquinha que diz assim: cuidado, olhinho no que vê.
Não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro. Cuidado, ouvido, no que você ouve. Cuidado, boquinha, no que você fala. Cuidado, mãozinha, no que você toca. E no louvor diz assim: Papai do céu está olhando para você. Cuidado. Quando ele disse vocês são um templo e morada, ele estava dizendo: cuidado. Cuidado. Treva não se mistura com luz. Ovelha não se mistura com bode. Trigo não se mistura com fermento, não dá. Óleo não se mistura com água. Sabe o que ele estava dizendo? Que eu e você tem que ser totalmente dele. Não é 70%, vou dizer a vocês, 70% não é tudo. 60% também não é. 99,9% não é 100%. Ou é ou não é. Com Deus não tem talvez. Ou vai ou não vai. Ele está dizendo: eu quero que eu seja tudo para você. Que a minha presença, ela seja tudo para você. E Hebreus fecha com chave de ouro. Eu amo esse versículo. Ele diz: aproximemo-nos com ousadia e entremos no santo dos santos. E ele diz bem claro que agora nós temos um sumo sacerdote que está lá no céu, diretamente ligado ao Pai. Ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele diz lá na palavra dele: eu vou, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu pedirei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Ele está lá no céu, mas ele nos prometeu o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito é ele que nos convence do pecado e do juízo. É esse mesmo Espírito que age e que deseja que eu e você possamos sentir ele. Então que eu e você possamos compreender a importância de entender o papel de sermos igreja. A importância de sabermos entender o papel que nós temos em sermos templo e morada do Espírito Santo. A glória da segunda casa não é referida a bênção, a empresa, negócio, emprego. A glória maior é ter sido salvos pela graça. A maior glória é eu e você não precisarmos de terceiros. Nós mesmos agora temos a total liberdade, como dizem Hebreus, de entrarmos no Santo dos Santos e sentir a presença de Deus. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Os visitantes...